Olá pessoal, estamos de volta aqui no Memória Capixaba, eu sou Fábio Pirajá, agora trazendo para vocês essa matéria de 1927, voltando a falar sobre a Vitória, a Baía de Vitória. Era um ponto importantíssimo de passagem de aviões no início do século XX. Por quê? Porque Vitória fica num porto importantíssimo na região sudeste do Brasil, entre a antiga capital brasileira Salvador, o Rio de Janeiro, capital federal, rota que vem do norte, de Belém do Pará, que era uma importante rota dos Estados Unidos, passando por Belém do Pará, às vezes parando também na costa brasileira, no Rio Grande do Norte. Então, esses aviões desciam, vinham pelo Panamá, passavam pelas Guianas até Belém do Pará, era uma parada estratégica para abastecimento. Às vezes paravam no Rio Grande do Norte, em Natal, no Rio Grande do Norte. Até hoje é assim, né? Porque Natal é a ponta mais meridional, então quando dá uma emergência você para lá. Anos atrás, nos anos 90, eu viajei para Natal e lá eu vi um Antonov, que tinha parado lá, o maior avião do mundo, russo, parou no Rio Grande do Norte, no aeroporto, para poder reabastecer. Houve um problema técnico, o avião precisou parar e é uma rota estratégica. E na descida para o sul, até Uruguai e Argentina, era importante a parada. Em Salvador para reabastecimento, em Vitória, um ponto estratégico para reabastecimento, e depois para continuar a viagem para o sul. Então esses raids eram muito importantes. Eu vou fazer um vídeo sobre o raid da Lecoter de 1925, tá aqui. Essa é outra matéria que eu vou fazer depois um outro vídeo para falar com vocês sobre esse raid. Mas esse raid é de 1927. Esses raids a gente chama de raid porque eles são aventuras aéreas na época em que o avião estava no começo e existiam essas vontades de quebras de recordes mundiais para atravessar o Atlântico. O Lindbergh, por exemplo, que foi até Paris, dos Estados Unidos a Paris, e outros aventureiros, a Amelia Earhart, que depois desapareceu no Pacífico, que também queria fazer a volta ao mundo no avião, no Eletra e tudo. Então a gente fica analisando esses raids que são importantes para o desenvolvimento da engenharia aeronáutica, e foi uma coisa muito importante durante o início do século XX, logo depois do desenvolvimento que aconteceu muito fortemente na Primeira Guerra Mundial. Ali dos irmãos Wright, Santos Dumont, Primeira Guerra Mundial, aí tem aqueles pilotos extraordinários, o Barão Vermelho, por exemplo, o von Richthofen e o Hermann Göring, que depois foi o segundo homem na hierarquia nazista durante a Segunda Guerra Mundial, e tudo. E esses pilotos extraordinários, né? Mulheres também, né? Homens e mulheres, porque desde o início da aeronáutica no mundo, as mulheres sempre foram peças importantíssimas. Até uma namorada do Santos Dumont também, que pilotou o Demoiselle em Paris nos anos 1910. Eu adoro esse assunto aeronáutica, né? Mas o meu assunto preferido é navegação. Eu sou apaixonado por navios, né? Então, continuando aqui falando sobre essa matéria, a gente vê aqui, deixa eu voltar lá para o monitor superior, aqui, que a gente trata sobre a chegada do Argus. Esse é o avião Argus. Segundo o telegrama que o jornalista Henrique de Mello, nosso colega de A Pátria, do jornal A Pátria, tem da Pátria com apóstrofo, transmitiu ontem da Bahia, veja, da Bahia, hein? Tem anos, que desde 2018 que eu não leio essa matéria. Ele mandou um telegrama da Bahia, o avião vinha de lá, para o distinto Senhor Jesus Martins, chegará hoje a Vitória, o arrojado as da aviação, Sarmento Beires, que faz o triunfal voo Lisboa-Rio de Janeiro. Era um raid de Lisboa para o Rio de Janeiro. E foi recebido lá pelo presidente da República, hein? Vitória não era a escala desse voo, mas ontem semelhante acontecimento ficou resolvido a fim de o Argus tomar gasolina nesse porto, tá vendo? Gente, era importante. E era no cais do hidroavião.
que se abastecia lá em Santo Antônio, que havia o abastecimento dessas aeronaves maravilhosas, né? Bimotor, monomotor, aviões com motor atrás, com motor na frente, biplanos, era maravilhoso. A agradável notícia que damos ao povo da Victória, que acompanha com grande interesse em todos os seus detalhes o magnífico feito lusitano. Aí parava tudo, né? O cara ia para o Palácio Anchieta, aí tinha encontro com o governador, com o presidente do estado, quer dizer, né? Aí tinha baile e almoço, não sei quantos talheres, porque era um efeito. Não acontecia nada em Vitória, não tinha nada. Aí quando aparecia um piloto maluco que estava fazendo um raid vindo da Europa ou dos Estados Unidos ou da África e parava em Vitória, nossa cidade inteira parava. Nessa época, por 1927, Vitória tinha 30 mil habitantes, gente. Menos de 30 mil habitantes, né? Aí tá falando aqui que o Sarmento Beires, acho que é Beires, né? B-E-I-R-E-E-R-E-S. E seus destemidos companheiros serão recebidos carinhosamente pela nossa população e apesar de não se saber ao certo quantas horas passarão na cidade, a laboriosa colônia portuguesa lhe prepara grandes homenagens. Você vê que ali pelos anos 20, a colônia portuguesa em Vitória, no Espírito Santo, era enorme. Desses imigrantes que chegaram aqui no final do século XIX. Em Vitória não havia essas colônias de italianos e de alemães, eram mais portugueses e os libaneses que estavam chegando nessa época, né? O Argos deve chegar ao meio-dia, expectativa em Vitória. Vitória, os telegramas da Bahia não esclarecem positivamente se o Argos desce ou não nesta capital. Não obstante esta incerteza, o povo começa a afluir ao cais a fim de aguardar a passagem ou a chegada dos gloriosos ases portugueses. Legal, né? As autoridades marítimas tomam providências no sentido de desimpedir o porto para possível amerrissagem. Pra quê? Um aviãozinho pequeno, gente. Ele aportaria ali de qualquer jeito. O porto era muito maior nessa época, não havia nenhum aterro ainda. Então o porto de Vitória era muito mais largo. Um aviãozinho pequeno desse aportaria de qualquer jeito. Mas a marinha, né, tem que dar um jeito dos caras chegarem. E os aviadores portugueses estão sendo preparados ansiosamente nesta capital. Esperados, né? O tempo está magnífico, são 12 horas e 20 minutos. A velocidade do Argos. Vitória, os jornais acabam de fixar nos seus placards notícia de que o Argos passou sobre Prado, na Bahia, às 10h40 da manhã. Isso é tudo telegrama, tá? O possante aparelho aéreo português já venceu cerca de 450 quilômetros em 3 horas e 35 minutos, com a velocidade de 130 quilômetros por hora. Como é de se esperar, essa velocidade aumenta com a continuação do voo e cresce que o Argos vença os 848 quilômetros que separam a Bahia desta capital em 5 horas e meia, devendo então, portanto, chegar ou passar por aqui entre meio-dia e meia e 13 horas. Passagem por Vitória, o Argos passou por Vitória com destino ao Rio de Janeiro às 13 horas e 40 minutos, passou por Santa Cruz, o hidroavião Argos passou sobre esta cidade às 13h20. Santa Cruz dista de Vitória 53 quilômetros. O Argos passou pela Barra do Itapemirim às 11h20, aí já em direção ao Rio de Janeiro, né? A tripulação na Avenida Rio Branco, já no Rio de Janeiro, Sarmento Beires ou Beiris, acho que é Beires, né? Português. Aí ele descendo, aí em Santa Cruz, tá? Ele desceu, tirou umas fotos lá. Aí tem toda essa pesquisa que eu fiz em 2018, procurando pelo Argos, e os jornais de Vitória, né? Estavam noticiando a chegada, aí à noite do Rio de Janeiro, noticiando a chegada desse raid português do Sarmento Beiris, chegando em Vitória em 1927. Toda essa pesquisa está no Memória Capixaba, no Facebook. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência. Se você puder deixar um like, compartilhar o canal com seus amigos, família. Se você está gostando, se não estiver gostando também, por favor, diga como é que a gente pode melhorar aqui as nossas pesquisas no Memória Capixaba, trazendo sempre essas novidades
novidades antigas aqui para o nosso canal. Valeu, pessoal. Tchau. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. Gostaria de agradecer por você ter dedicado esse tempo aqui conosco. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. A sua presença aqui é que faz o nosso canal crescer. Até a próxima e obrigado por participar aqui da nossa comunidade do Memória Capixaba.